Edson Oliveira, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho mais de 30 anos de experiência atuando na área, sou professor com especialização em metodologia do ensino superior, sou membro de duas academias, a Academia Baiana de Ciências Contábeis e a Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Tenho vários artigos publicados na internet, principalmente. Sou escritor com vários livros publicados e, a partir deste vídeo, dou início a uma série de conteúdos de temáticas contábeis interessantes. Você que é estudante, você que é profissional de contabilidade, assista os vídeos quando puder e vocês terão um conteúdo bastante diversificado sobre diversos temas da contabilidade e também de outros assuntos de interesse dos profissionais da área, a exemplo do uso de sistemas ERP na contabilidade. Os sistemas ERP são os sistemas desenvolvidos para gerenciamento de várias áreas da empresa, de controles internos da empresa, e também estarei abordando sobre sistemas aqui neste canal Raso e Profundo, compartilhando conhecimento. Um grande abraço. Neste vídeo, que dá início à série temática contábil, eu vou falar sobre a importância da contabilidade para as empresas de um modo em geral, mas principalmente para as médias e grandes empresas, no sentido de instrumento de controle e acompanhamento de informações. O controle especificamente não é exercido apenas pela contabilidade. Aliás, muitos livros ainda trazem o conceito de que contabilidade é a ciência que controla o patrimônio das empresas. Este conceito já precisa ser revisto, haja vista que há mudanças significativas no modo de controlar as informações de uma grande empresa especificamente. Então, a contabilidade tem papel significativo, é muito importante para as empresas, mas do ponto de vista de controle interno, ela não é suficiente para exercer esse controle na sua plenitude. Então seria bom que quem está estudando, os novos estudantes, que vê ainda conceitos no livro de que contabilidade é a ciência que controla o patrimônio das empresas, reveja esses conceitos e admita que a contabilidade é um instrumento de registro de transações, das mais variadas transações, mas que, do ponto de vista do controle interno, existem outros meios de controle que são mais eficientes, inclusive, do que a contabilidade. Exemplo disso, a gente pode citar o controle de estoque, não é exercido pela contabilidade, o controle dos bens patrimoniais não é exercido pela contabilidade, o controle dos veículos, por exemplo, que fazem parte do grupo de bens patrimoniais, não é exercido pela contabilidade, o controle desses veículos, movimentação em rua, em estradas, e outros tantos controles. Controle de vendas, que é exercido pelo setor de faturamento, o controle de cobrança é exercido pelo setor de cobrança, pelo setor financeiro. Então, existem várias atividades dentro da empresa que não são controladas pela contabilidade. Imagine, por exemplo, um grande banco, a contabilidade controlar as contas correntes dos clientes. Então, o contas a receber de uma empresa não poderia ser controlado pela contabilidade. Então, essa ideia de controle abrangente da contabilidade precisa ser revista, porque ela é um instrumento de registros importantes. A contabilidade, inclusive, tem prerrogativas para esses registros. Isso significa que, se os registros forem precários e informarem de forma precária para a contabilidade vai ter registros prejudicados, porque estará registrando fatos, acontecimentos em cima de dados não confiáveis. Daí a importância dos controles internos serem eficientes. E, nesse aspecto, a contabilidade tem predominância, mesmo ela estando sem
possibilidade de controlar todas as atividades da empresa, a exemplo do controle de pessoal, que é exercido pelo setor de recursos humanos, controle de produção, que é exercido pela área produtiva, controle de estoque de materiais para consumo, de materiais para revenda. Esses controles são feitos principalmente no sentido mais analítico e detalhado, eles são feitos em outros ambientes. Eles são feitos pelas áreas específicas. E aí alguém pode perguntar qual é a importância da contabilidade então para a empresa. A importância da contabilidade é a validação das informações. Qualquer informação da empresa que exija algum registro tem que ser validado, esse registro ou essa informação tem que ser validada na contabilidade. Um exemplo, existe uma causa trabalhista que está em andamento na justiça. Enquanto não houver um registro na contabilidade, os acionistas, os proprietários, os fornecedores, os empregados da empresa não têm conhecimento desse fato, porque está restrita à área jurídica. Então a contabilidade é para registrar fatos das mais diversas, digamos, fatos das mais diversas naturezas, no sentido de tornar transparente na medida do possível as informações ou os fatos que acontecem no dia a dia das empresas. E as empresas de grande porte são o objeto de maior presença da importância da contabilidade, porque as empresas de grande porte precisam obrigatoriamente de registros contábeis confiantes. Isto porque, na maioria das vezes, estas empresas são de capital aberto, com suas ações disponíveis no mercado de capitais, e as informações do balanço e das demais demonstrações financeiras precisam ser validadas, e isto é feito naturalmente com exclusividade por empresas de auditoria externa independente. Daí se vê a importância do papel da contabilidade na empresa, além de outras formas de registro, além de outros acompanhamentos de mutações patrimoniais, de evolução patrimonial da empresa e, de um modo geral, o resultado da empresa em um determinado período, que geralmente é feita esta apuração semestralmente, anualmente, em alguns casos também trimestralmente, dependendo do porte e da exigência legal para este tipo de apuração de resultado. O fato é que a contabilidade é uma atividade essencial na empresa, porque valida as informações, os registros dos fatos ocorridos em um período específico, que geralmente esse período é dividido em meses, trimestres, semestres e ano. Então, essas informações que acontecem, ou esses eventos que acontecem na empresa durante o exercício, ou durante um ano, que é considerado o período do exercício social, geralmente um ano, mas pode ser um período menor, todas essas informações precisam ser validadas na contabilidade, pela contabilidade, mediante registros formais, específicos, com a classificação adequada das formas de registro dessas transações, e isso resulta em um conjunto de dados que poderão ser úteis e que são úteis, evidentemente, em várias situações. O que se discute com mais profundidade é a tempestividade da informação contábil. Essa tempestividade diz respeito ao momento em que a informação que está registrada na contabilidade, o momento que isso se torna público, o momento que isso é do conhecimento dos investidores, dos fornecedores, dos acionistas da empresa. Então, esse momento é que ainda precisa ser melhorado, porque há uma certa distância entre o fato e o registro.
entre o exercício, o final do exercício e a data, por exemplo, de publicação de um balanço. Então, neste aspecto, a contabilidade ainda precisa melhorar ou evoluir de modo que a informação se torne mais dinâmica. É difícil porque o operacional é muito difícil, o dia a dia de uma empresa grande é cheia de eventos das mais variadas naturezas e esses eventos nem sempre podem ser reconhecidos, digamos, diariamente. Apesar de toda a tecnologia, ainda existe uma dificuldade de formalizar os registros na contabilidade. E, naturalmente, a formalização do registro é que dá a segurança, a garantia de que este registro é confiável. Desse modo, a gente pode dizer que, primeiro, a contabilidade é muito importante para todas as empresas, independentemente do seu porte. Segundo, a contabilidade não é uma atividade de controle interno. Ela pode até ter alguns controles, composição de saldos de contas, por exemplo, mas não é uma atividade essencial da contabilidade controlar estoque, controlar pessoal, controlar bens patrimoniais, controlar vendas. Cada uma dessas atividades é exercida em uma área específica. Controlar contas a receber, contas a pagar. Então, observe que nas empresas de grande porte, elas têm uma estrutura diferenciada, melhor do que a maioria das empresas pequenas, e elas utilizam seus sistemas internos de controle, que são chamados controles internos, que esses sistemas é que vão controlar e oferecer à contabilidade o resumo das transações. Isso também é fruto de um conceito mais, digamos assim, mais antigo. De fato, antigamente a contabilidade tinha um papel muito mais predominante porque ela quase que tinha a obrigação de controlar tudo. Ela tinha que ter controle de estoque, ela fazia as contas analíticas de fornecedor em seus registros de balancetes. Então, a contabilidade fazia folha de pagamento, como ainda fazem as pequenas empresas, transferem para o contador a responsabilidade de muitas atividades, mas isso fazia parte do contexto da época. Hoje, diferentemente, a contabilidade ganhou um status, inclusive, melhor. Ela deixa de ser um órgão ou um setor ou uma área de controle e passa a ser uma área ou um setor ou um órgão de registro formal. Isso é que é o papel e a relevância da contabilidade nas médias e grandes empresas.